E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nivren e esse é o quadro Conhecendo. Então sem mais delongas, bora lá! Nishio Shin, ou Nishio Shin, é um escritor japonês nascido em 1981. Ele acabou ficando bem conhecido por conta de suas histórias misteriosas, cheias de personagens inconvencionais e referências pra tudo quanto é tipo de coisa. O seu primeiro livro lançado foi Kubikiri Cycle, Aoiru Savant to Zaregoto Tsukai, de 2002. Livro esse que foi publicado após o autor ser o 23º vencedor do Prêmio Mephisto, prêmio literário dado pelos editores da revista Mephisto aos melhores livros de mistério do ano, além de conceder aos vencedores um contrato de publicação na editora Kodansha. Depois desse contrato, Nishio passou a publicar os seus trabalhos nas revistas Faust e Pandora, revistas compostas em sua maioria de jovens escritores assim como ele, já que Nishio tinha apenas 20 anos nessa época. Beleza, agora eu vou listar todas as séries de livros lançadas por ele até o momento. Começando pelo próprio Zaregoto, que é uma série de livros de investigação envolvendo um assassinato onde os próprios suspeitos têm que descobrir o verdadeiro autor do crime. Essa série teve 8 volumes independentes e 2 séries de spin-off. Uma de 7 volumes chamada Ningen, que se foca num clã de assassinos, e outra que se chama Saikyo, que se foca na história de amor de uma das personagens da série principal, em um total de 3 volumes. Além disso, o primeiro livro de Zaregoto, Kubikiri Cycle, acabou ganhando uma adaptação em anime de 8 episódios feito pelo estúdio Shaft. O engraçado é que quando eu assisti esse anime, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi a série de jogos Danganronpa. Será que rolou alguma inspiração aí por parte da Spike Chunsoft? Tirem suas próprias conclusões. A próxima história que eu vou citar aqui se chama Katanagatari, e a história gira em torno de um casal que sai em uma jornada à procura de 12 katanas místicas que estão atualmente em posse de outras pessoas. Essa série teve 12 volumes contínuos e um fato curioso sobre ela é que Nishio Shin e um outro escritor chamado Ryosui Seiryoin escreveram em paralelo uma série de livros no período de 1 ano, onde Nishio escreveu Katanagatari e Ryosui What a Perfect World. Ou seja, todo mês os dois publicavam um volume novo dos seus respectivos livros, de janeiro até dezembro de 2007. Isso foi um feito tão insano que eles até acabaram ganhando um recorde por conta disso. E no mês seguinte, Nishio ainda lançou um volume spin-off de Katanagatari, intitulado Mini Wagatari. E assim como Kubikiri Cycle, Katanagatari também teve uma adaptação em anime, só que dessa vez feita pelo estúdio White Fox e contendo 12 episódios de 50 minutos cada, cobrindo assim totalmente a história dos livros. A próxima série se chama Densetsu, e ela é uma história que envolve super-heróis e monstros que querem destruir a Terra. Ele teve 8 volumes e uma adaptação em mangá. A próxima se chama Boukyaku Tantei, e ela gira em torno de uma detetive com um problema de memória que faz com que ela esqueça tudo o que aconteceu no dia anterior sempre que ela adormece, o que acaba forçando ela a terminar os seus casos no mesmo dia que ela os inicia. Essa série possui 9 volumes até o momento, além de uma adaptação em mangá e uma minissérie em live action de 10 episódios. A próxima série se chama Sekai, e ela gira em torno de um mistério onde cada um dos 4 livros conta a mesma história só que de um ponto de vista diferente. A próxima série se chama Bishonen, e ela gira em torno de um time de detetives bonitões que saem por aí resolvendo mistérios. Essa série possui 6 volumes até o momento e uma adaptação em mangá. A próxima série se chama Mahou Shoujo Hitsuka, e ela é meio que uma reimaginação dos conflitos entre Japão e Estados Unidos nos eventos da Segunda Guerra Mundial, tendo como principal diferença Nagasaki sendo uma cidade povoada por magos e garotas mágicas. Nishio também escreveu alguns volumes únicos, como Ningyo ga Ningyo, que é um livro de terror inspirado nos antigos contos japoneses. Namin Tantei é um livro de investigação que tenta ser o mais realista possível, deixando de lado toda a loucura e referências normalmente utilizadas pelo autor. Shoujo Fujibun é um livro de suspense que envolve um sequestro de uma escritora iniciante. Hipporuga é um livro com 3 histórias que utilizam o artifício literário da escrita constrangida como base. A escrita constrangida é algo que normalmente é utilizado na construção de poesias, onde o texto deve seguir alguns padrões pré-estabelecidos pelo autor, como não poder utilizar determinado caractere, ou ter que utilizar aquele caractere em qualquer frase que você escrever no texto, por exemplo. E por fim, Junai Tensei, que é um Battle Royale, ou seja, um confronto entre várias pessoas ao mesmo tempo até que apenas um sobreviva, onde os participantes são os 12 signos do zodíaco chinês, e o vencedor poderá ter um desejo realizado, seja ele qual for. Junai Taisen receberá uma adaptação em anime feito pelo estúdio Graphinica, na última temporada de 2017. Beleza, depois de falar sobre todos esses livros, chegou a hora de citar a sua obra mais famosa, a série Monogatari. Monogatari conta a história de várias garotas possuídas por espíritos que são representados por animais, e no meio de tudo isso, um meio-vampiro chamado Koyomi Araragi tenta ajudá-las a se livrar dessas maldições. Monogatari possui atualmente 23 volumes e uma porrada de adaptações em anime feito pelo estúdio Shaft. Eu vou deixar uma lista com a ordem cronológica das animações aí na tela para quem quiser pausar e ler.
Nishio também escreveu alguns mangás, mas de longe seu mangá mais famoso é Medaka Box. Mangá esse que conta a história de uma representante de classe que criou uma caixa de sugestões para poder ajudar seus colegas de turma no que seja que eles escreverem lá. Esse mangá foi ilustrado por Akatsuki Akira e teve um total de 22 volumes. Agora vamos a algumas curiosidades sobre o autor. Nishio com muita frequência acaba dando nomes bizarros para alguns de seus personagens, como por exemplo, Nananami Nanami, Backyard Bottom Slash, Quarter Queen, Kitsushoto Serora Orion Harto Anda Bureido, e Byorin Zaka Kuroneko, que significa literalmente gato preto do Hospital da Colina. Segundo Nishio, seus personagens são as suas falas, e por conta disso ele não costuma se preocupar muito com a aparência deles. Tanto é que em Monogatari, o próprio Koyomi Araragi não possui um design definido nos livros. Isso só foi ser criado na adaptação em anime pelo artista Akio Watanabe, Kasai Kiyoshi, Mori Hiroshi, Kyogoku Natsuhiko, Kadono Kohei e Ryusui Seryuin são considerados por Nishio como existências quase que divinas, e boa parte de seu estilo narrativo possui influência das obras desses autores. E por fim, Nishio já fez vários livros baseados em obras de outros autores, como por exemplo Death Note, Holic, Japan Detective Club e até mesmo JoJo's Bizarre Adventure, que diga-se de passagem é um de seus mangás favoritos. E é isso aí, falou galera!